Terminou no Alfredo Jaconi, vitória do Botafogo 3-1 de virada em cima do Juventude. Não tinha como ter estreia melhor para Cris Ramos do que a que ele teve nessa noite. Além dele marcar 2 gols, o cara decidiu o jogo. E muita gente acreditava que o técnico David Ancelotti pudesse utilizar o Cris Ramos no lugar do Arthur Cabral, como realmente ele somente um centroavante. Mas não. Hoje no jogo ele utilizou os dois juntos. O Botafogo teve a formação com 2 centroavantes na reta final do jogo e que acabou surtindo efeito. O Botafogo venceu o jogo. E era um jogo que, além do Botafogo jogar bem, né, o Botafogo precisava vencer. O Botafogo tinha que conseguir dar uma resposta para o seu torcedor em relação ao que havia acontecido em Quito diante da LDU. E um jogo de hoje que começa complicado. O Botafogo com muitas modificações, alguns jogadores sendo poupados, outros jogadores a gente pode dizer até que receberam a oportunidade. Um desses caras que aproveitou essa oportunidade foi o Jefinho, que enquanto esteve em campo, enquanto esteve em condições físicas, ajudou muito o Botafogo, participou do jogo bem. É um jogador muito talentoso, muito driblador, irreverente, e mesmo jogando pelo lado direito fez um bom primeiro tempo o Jefinho. O Álvaro Montoro pelo outro lado teve uma pequena queda de produção em relação ao que ele vinha apresentando em jogos anteriores. O Botafogo hoje com a dupla de zaga com zagueiros, com o David Ricardo e com o Alexander Barbosa, e o Neto fazendo a sua estreia no gol. Mais um que foi muito bem. O Neto fez defesas importantes, mostrou bastante segurança, é um goleiro experiente, todo mundo já sabe o que esperar do Neto. Você não vai esperar do Neto que ele vai falhar, e sim que ele vai fazer partidas competentes. Vitinho na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda, no meio de campo hoje com o Nilton e com o Marlon Freitas, e você tinha o Arthur Cabral como essa referência, com o Correia um pouquinho atrás do Arthur Cabral, funcionando como uma espécie de um segundo atacante mais um meia. E o Correia, esse sim, acabou que não fez uma partida tão boa assim. Hoje o Botafogo, como eu falei, não iniciou o jogo tão bem, o Juventude começou melhor. Digamos até que o Juventude estava levando mais perigo. O Juventude abre o placar numa falha em cima do Alex Telles. O jogador do Juventude batalha, consegue subir nas costas dele e consegue marcar o gol de cabeça. Mas o que foi interessante é que o Botafogo consegue uma reação muito rápida. O Botafogo não ficou muito tempo atrás do placar para o Juventude. O Botafogo rapidamente conseguiu a reação com o lance de um pênalti, que o Juventude reclama bastante, que não foi pênalti, mas teve sim um toque por baixo no Arthur Cabral. Realmente, o empurrão ali por cima, digamos que é um contato mais de jogo, mas agora o pisão por baixo é pênalti, foi bem marcado, o Alex Telles foi lá e converteu. Então o Botafogo não deu a oportunidade do Juventude de baixar o seu bloco de marcação, de ficar jogando só em contra-ataque, com o Botafogo já com a linha mais alta, porque a reação do Botafogo veio muito rápida na partida. O jogo no segundo tempo fica mais aberto, os dois times buscando a vitória, o Juventude buscando sair da zona de rebaixamento e o Botafogo buscando a vitória para voltar a ter confiança, mas também para voltar a estar no grupo de times classificados para a Libertadores da América. E aí vem as substituições, sai Correia, entra o Cris Ramos, entra também o Matheus Martins no time do Botafogo, sai Jefinho. O técnico David Ancelotti vai fazendo as substituições, vai mudando o time, tira também o Alex Telles, coloca o Marçal, dessa vez jogando na posição dele, que é lateral esquerdo, tira o Nilton e coloca o Danilo, que dá muito mais qualidade ao time do Botafogo. O Danilo tem um papel importantíssimo no segundo gol do Botafogo, que foi dessa maneira aqui, cara. Os detalhes que você não percebeu no segundo gol do Botafogo foram o Danilo dando esse passe vertical, quebrando linhas do time do Juventude, e aí você tem os dois centroavantes do Botafogo por dentro muito próximos, o Cris Ramos e o Arthur Cabral, e eles conseguem se associar. O passe vem no Arthur Cabral, que faz bem esse apoio central, consegue fazer esse pivô encontrando o Cris Ramos, e aí vem da estrela do Cris Ramos e também da qualidade técnica individual do atleta, porque ele estava muito distante, cara, não era um chute fácil de você acertar. Ele corta o zagueiro do Juventude e dá um chute que, cara, é difícil o goleiro fazer a defesa. A princípio tu até bate o olho e fala, cara, dava pro goleiro ter defendido, mas não, o chute vem rasteirinho, queimando a grama e entra bem no canto, e cara, o goleiro nem tá esperando um chute daquela distância muitas vezes, e ainda mais a finalização rasteira, tão certeira como foi o chute do Cris Ramos, mostrando toda a estrela do atacante espanhol, que não parou por aí. No segundo gol do Botafogo, o detalhe foi a puxada de contra-ataque com o Danilo, que acha o passe no Matheus Martins. O Matheus Martins percebe o Santiago Rodrigues completamente livre e vê que o Botafogo ficaria com o campo completamente exposto pela frente. Aí você tem a importância do Santiago Rodrigues saber temporizar a jogada e esperar o momento certo de dar o passe. Tu tem o Arthur Cabral dando uma opção pelo lado esquerdo, você tem o Cris Ramos e o Danilo dando opção pelo lado direito, mas o passe do Santiago Rodrigues vai no centroavante. A bola procura o centroavante, ele tem o perfume que a bola gosta. A bola é rolada pelo Santiago Rodrigues pro Cris Ramos, que faz uma finalização
finalização. A finalização dele ainda desvia no goleiro Jandrei para dar requintes maiores ainda de crueldade a esse gol do Botafogo para fechar o caixão do Juventude e fazer 3 a 1. Então, grande estreia do Cris Ramos. Um jogo do Botafogo, se não foi o jogo mais bonito, mais vistoso do Botafogo, foi um jogo que o Botafogo conquistou os 3 pontos e que pode ser um jogo para o Botafogo retomar a confiança para o restante da temporada, após o time acabar sendo eliminado da Libertadores da forma que foi. Assim foi a vitória do Botafogo de virada em cima do Juventude, 3 a 1. Nunca é fácil você jogar no Alfredo Jaconi contra o Juventude, e o Juventude vinha de uma boa sequência, né, cara? Vinha se recuperando no campeonato, conquistando pontos e visando sair da zona de rebaixamento. É claro, é óbvio que tecnicamente o time do Botafogo é muito melhor do que o time do Juventude. Só que, cara, o Juventude consegue igualar sempre os jogos quando está jogando em casa. Esse lance aí foi uma falta do Newton, uma falta até dura, né? O juiz dá o cartão amarelo, eu achei correto. Hoje não foi o melhor jogo do Newton com a camisa do Botafogo, ele já apresentou partidas melhores, mas o Botafogo começou um pouco inseguro, é claro, tem a pressão do mandante, do Juventude, que consegue colocar a bola na área, muitas vezes por meio de cruzamentos e fazer uma espécie de pressão em cima do adversário. Mais uma falta do Newton, que já tinha cartão amarelo. Mas o juiz preferiu nessa jogada aí, é claro, temporizar. Você não vai expulsar um jogador tão cedo assim, né? O Jefinho é muito habilidoso, né, cara? O Jefinho é puro talento. É um jogador que realmente faz a diferença pro time do Botafogo. E se ele estiver bem fisicamente, vai ser extremamente importante. Porque o Jefinho é isso aí. Tu viu aquele cruzamento que ele fez? O Jefinho não é somente o drible e dribles inúteis. Não, ele é um cara inteligente, que sabe encontrar passe, sabe fazer um cruzamento, sabe cadenciar uma jogada, sabe jogar de forma associativa. É muito importante e é bom ver o Jefinho voltando a jogar futebol, cara. Tendo uma sequência de jogos, por mais que ainda seja uma sequência pequena. E querendo ou não, de forma involuntária, né, essa vitória do Botafogo acabou deixando o meu Vasco fora da zona de rebaixamento. Graças a Deus. Que sofrimento, meus amigos. De virada aí. De virada ainda, né? Finalização ali de cabeça do Arthur Cabral, tentativa de chute do Batalha. Era visível que quando o Botafogo pisava no campo de ataque tinha mais qualidade, mas é o Juventude que abre o placar. Passe do Nenê e o Batalha de cabeça, ali o Alex Telles dorme demais. É uma característica muito forte do Juventude esse cruzamento ali dos 3/4, sem precisar chegar na linha de fundo. Dali mesmo o Juventude cruza e, cara, com certeza o Botafogo sabia que essa era uma das armas mais fortes do Juventude. Juventude marca muitos gols assim no campeonato com esse tipo de cruzamento. Bola levantada para a área, daquela mesma posição, né? Pode ser no lado direito ou no lado esquerdo, mas a característica é sempre a mesma. Tem um padrão seguido ali no time do Juventude. E aí o gol do Batalha, que o Botafogo há um tempo atrás até chegou a sondar, ter algum certo interesse no Batalha. E aí o pênalti pro Botafogo bem marcado. A princípio parecia que não tinha sido nada até você reparar o toque por baixo, né? Tem esse toquezinho por baixo que... Cara, você comete o pênalti, né? Tu toca dessa forma por baixo no pé do adversário, é pênalti. Não tem muito o que você discutir, não. Foi pênalti e foi bem marcado. Olha aí. No detalhe. É o toque por baixo, cara. Nem é por cima o empurrão. Porque eu também acho que não seria pênalti. Seria um exagero você marcar. Ainda mais, cara, futebol é um esporte de contato. Mas ali por baixo, até o Arthur Cabral explica depois ali pro Caprini que teve o contato por baixo. E é ali que foi o detalhe do pênalti pro Botafogo. Alex Telles bateu muito bem, né? E se ele bate um pouquinho mais pro meio do gol, o Jandrei pegava. Mas ele bateu bem no canto, tirou bem do Jandrei. Com a força ideal e ele consegue marcar o gol de pênalti. O Jandrei foi muito bem na bola. Um pouquinho mais ele faria defesa. Esse pênalti é um pouquinho mais mal batido. O jogo vai pro intervalo e eu já sabia, né, que os dois times iam buscar a vitória. Teríamos mais espaço, uma exposição um pouco maior. E geralmente quando você tem muito espaço assim... costuma prevalecer para o time que tem mais qualidade técnica para definir no último terço. Falta do Alexander Barbosa, levando o cartão amarelo dele tradicional. Gabriel Veron estava girando em cima dele, aí o juiz já aplica o cartão amarelo em cima do Alexander Barbosa. Lance perigoso, né? O Botafogo é um time que consegue bastante inverter essas bolas de um lado para o outro e levar perigo. O Juventude até estava melhor no segundo tempo, até a entrada do Cris Ramos, até as modificações do Botafogo.
Juventude estava levando um pouco mais de perigo ao gol do Botafogo. Circulava mais a área do Botafogo, né? Defesaça do Neto, né? A tal da defesa que garante 3 pontos. Defesaça do Neto. Essa daí bate no travessão. Era o Juventude, como eu falei. Estava levando mais perigo ao gol do Botafogo. Cara, que bola tirada pelo jogador do Juventude. Porque senão ali o Matheus Martins faria o gol. E aí o gol do Cris Ramos. Na qualidade técnica individual do camisa 9 do Botafogo. Cris Ramos crava para o glorioso. Bateu muito bem. É um atacante grandalhão, que realmente tem essa característica do jogo aéreo. Mas hoje foi por baixo os 2 gols dele, mostrando aí o seu cartão de visitas para a torcida do Botafogo. Saiu o lance do Matheus Babi, que vai ser marcado pênalti. Eu acho que vai acabar não aparecendo o último gol do Botafogo, né? Não vai aparecer, mas eu já mostrei para vocês anteriormente aí com certeza. O segundo gol do Cris Ramos, o juiz vai lá, vai anular o pênalti por impedimento no início da jogada. Vai até aparecer aqui e depois ele vai terminar o jogo. Ó, o Babi tava um pé impedido, né? No início da jogada e aí foi bem anulado o lance. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa abração do Francesco. Nós fui!